Historinha infantil, O Boi da Cara Preta. Era uma vez um grupo de crianças animadas que passavam as férias em um acampamento. Durante o dia, brincavam e corriam pelo campo, mas, ao cair da noite, sentavam-se em volta da fogueira para ouvir histórias contadas pelo velho zelador, seu Damião. Ele era um homem de poucas palavras, mas, quando contava a história, sua voz profunda e rouca prendia a atenção de todos. Numa noite especialmente escura, com o vento assobiando entre as árvores, seu Damião pigariou e começou. Crianças, vocês já ouviram falar do boi da cara preta? Os olhinhos curiosos brilharam e uma menina chamada Júlia riu. É só uma cantiga de ninar. Minha avó cantava para mim quando eu era pequena. Seu Damião balançou a cabeça lentamente, pois sabiam que essa não é apenas uma cantiga, é um aviso. Os meninos se entreolharam, agora atentos. O velho continuou. Há muito tempo, em uma fazenda distante, vivia um boi enorme, com o pelo negro como a noite sem estrelas e olhos vermelhos como brasas. Ele aparecia apenas para crianças desobedientes, aquelas que teimavam em sair sozinhas à noite. O silêncio se espalhou entre as crianças. Júlia engoliu seco. Ela gostava de desafios e não acreditava nessas histórias. Quando todos foram dormir, esperou até que o relógio marcasse meia-noite e escapou da baraca. O vento frio arrepiava sua pele, mas ela seguiu pela trilha escura, sentindo o coração bater e acelerando de emoção. Os galhos das árvores rangiram ao redor dela. Um barulho estranho ecoou pela floresta, um estalo seco seguido de uma respiração pesada. Júlia parou. O silêncio era absoluto. Tem alguém aí? Sua voz saiu trêmula. Então, um som baixo e grave preencheu o ar. Uma respiração profunda, forte e feroz. No meio da escuridão, dois olhos vermelhos brilharam como brasas. Um corpo enorme surgiu da mata, o boi da cara preta. Seus cascos bateram no chão com força, fazendo a terra inteira tremer. Seu focinho bufava vapor e sua cara negra parecia se fundir com a noite. Júlia tentou correr, mas suas pernas estavam presas no medo. O boi deu um passo à frente e sua voz profunda ecoou. Criança teimosa, por que não está dormindo? Júlia sentiu o chão sumir sob seus pés. O medo a dominou e, sem conseguir gritar, fechou os olhos. O vento soprou forte ao seu redor e, quando abriu os olhos de novo, estava caída perto da fogueira do acampamento, ofegante e com as mãos tremendo. As outras crianças ainda dormiam e a floresta estava silenciosa, mas havia as pegadas grandes e queimadas no chão, como se algo pesado tivesse passado por ali. Na manhã seguinte, Júlia não contou a ninguém o que aconteceu, mas nunca mais saiu sozinha à noite. Crianças, às vezes os adultos avisam sobre perigos que não entendemos, mas ouvir quem se preocupa conosco é importante. Nem tudo é brincadeira e o medo existe para nos proteger. Se você gostou dessa historinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Historinha infantil, O Boi da Cara Preta tem medo da cuca. Era uma vez, em uma fazenda muito distante, um boi como nenhum outro. Ele era forte, enorme e tinha um olhar intenso que brilhava no escuro. Por isso, todos o chamavam de o Boi da Cara Preta. As crianças morriam de medo dele. Diziam que se fizessem bagunça e não obedecessem os seus pais, o Boi da Cara Preta viria buscá-las. Mas o que ninguém sabia é que o Boi da Cara Preta também tinha um segredo. Ele tinha o medo da Cuca. Sim, a terrível Cuca, que aparecia nas noites escuras com seus olhos brilhantes e sua risada assustadora. Todos achavam que o Boi da Cara Preta era destemido, mas ele sabia a verdade. Toda vez que ouvia os sussurros da Cuca na floresta, ele tremia da cabeça até o rabo. Certa noite, quando todos na fazenda dormiam, o boi ouviu um barulho estranho vindo lá da floresta. Nana, neném, que a Cuca vem pegar. Era ela,
A Cuca surgiu das sombras, os olhos amarelos brilhavam na escuridão. Ela sorriu e disse com sua voz rouca: "Ora, ora, então é verdade, o grande boi da cara preta tem medo mesmo da Cuca." O boi tentou responder, mas a sua voz saiu toda tremida. Não tenho medo de nada", tentava dizer ele. Mas a Cuca gargalhou, aproximando-se ainda mais. "Pois então vamos ver. Se você não tem medo, vem até mim." O boi congelou. Ele tinha duas escolhas: fugir como sempre ou enfrentar o seu medo de uma vez por todas. Ele fechou os olhos, respirou fundo e lembrou-se de algo muito importante. O medo só tem poder sobre nós se deixarmos que ele nos controle. Se ele passava a vida inteira assustando as crianças, por que agora deixaria o medo assustá-lo? Então, pela primeira vez, o boi da cara preta ergueu a sua cabeça, pisou forte no chão e correu em direção à Cuca. A Cuca não esperava por isso. Ela arregalou os olhos e, assustada, desapareceu na floresta. O boi, pela primeira vez, sentiu o gosto da coragem. E sabe o que mais? Ele nunca mais assustou as crianças, porque agora ele entendia: assustar os outros não nos torna fortes. A verdadeira força está em enfrentar os nossos próprios medos. E você, alguma vez já teve medo de algo? Já sentiu aquele frio na barriga quando precisava enfrentar alguma coisa difícil? Lembre-se, a coragem não é ausência de medo, é seguir em frente mesmo tremendo. Historinha infantil: Chapeuzinho Vermelho e o Boi da Cara Preta. Era uma vez, em uma vila cercada por uma floresta encantada, uma menina de capuz vermelho, chamada Chapeuzinho Vermelho. Certa noite, sua vovó lhe contou uma história assustadora. "Minha querida, nunca ande pela floresta à noite. Dizem que o boi da cara preta desperta quando o sol se põe, procurando por crianças desobedientes." Chapeuzinho Vermelho riu. "Ah, vovó, isso é apenas uma lenda." Mas no dia seguinte, algo muito estranho aconteceu. Ao caminhar pela floresta para visitar a vovó, a menina percebeu que tudo estava mais escuro que o normal. O vento assobiava entre as árvores e um barulho misterioso ecoava entre os galhos. "Talvez seja apenas o vento", pensou Chapeuzinho Vermelho. Mas de repente, um par de olhos brilhantes apareceu entre as sombras e um som grave, como um bufar, fez o chão inteiro tremer. "Chapeuzinho, você não deveria estar aqui", disse o boi da cara preta saindo entre as árvores. Seu coração disparou. Chapeuzinho correu o mais rápido que podia, desviando das árvores e sentindo o ar pesado atrás de si. O som das patas batendo contra a terra ficava cada vez mais perto dela. A menina avistou uma pequena cabana abandonada. "Talvez eu possa me esconder ali", pensou ela. Mas ao entrar, a porta rangeu e tum! A cabana ficou ainda mais escura. Um relincho assustador ecoou dentro da cabana. "Chapeuzinho, você é muito corajosa, mas eu sou muito mais rápido", disse o boi da cara preta. De repente, um uivo ecoou pela floresta. Era o lobo mau. Ele saltou entre as árvores encarando o boi da cara preta. "Ela é minha presa", gritou o lobo mau. O boi da cara preta disse com firmeza: "Não, hoje ela é minha." Enquanto os dois discutiam, Chapeuzinho aproveitou para fugir. Correu sem olhar para trás, até finalmente avistar a casa da vovó. Ela bateu na porta com muita força e gritava: "Vovó, vovó, abra logo!" A vovó abriu a porta e puxou a neta para dentro. Chapeuzinho, ofegante, contou tudo o que aconteceu. "Ah, minha querida, agora você sabe que algumas lendas são reais, não é mesmo?" E naquela noite, Chapeuzinho se aconchegou na cama, ouvindo os sons da floresta lá fora. Ela pensou: seria o vento ou o som do boi da cara preta ainda procurando por crianças desobedientes? E você, o que você acha que aconteceu com o boi da cara preta? Será que ele ainda perambula pela floresta à procura de crianças desobedientes? Pense bem nas histórias que ouvimos, pois elas muitas vezes escondem verdades. E lembre-se, a curiosidade é importante, mas a cautela é essencial. Se você gostou dessa historinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e também se inscrever aqui no canal. Até a próxima aventura! Historinha infantil: O Boi da Cara Preta.
Era uma vez, em uma pequena aldeia, uma criança muito travessa chamada Pedro. Ele adorava fazer bagunça e principalmente desobedecer a sua mamãe. Sempre que ela dizia para ele se comportar, ele fazia o contrário, correndo para o campo ou se escondendo nas árvores, longe de todos, mas sua mãe sempre lhe dava um aviso assustador. Se você não se comportar, o boi da cara preta virá para te levar embora. Pedro nunca acreditava no boi da cara preta. Isso é só uma história, pensava ele. Certo dia, Pedro se afastou ainda mais de casa e resolveu brincar sozinho no campo. Ele subiu numa árvore alta, pulou de um lado para o outro e se esqueceu completamente as palavras da sua mãe. O dia estava quente e o sol brilhava forte no céu, até que algo estranho aconteceu. O vento ficou gelado, o céu escureceu e o silêncio tomou conta do campo. De repente, toque, toque, toque. Um som pesado ecoou pelo chão. Algo grande estava se movendo por entre as árvores. Pedro arregalou os olhos. No meio da escuridão, ele viu 2 olhos brilhando vermelhos como fogo. E então, uma voz assustadora ecoou pelo vento. Você não deveria ter desobedecido a sua mãe, Pedro. O menino ficou paralisado. E lá estava ele, o boi da cara preta, enorme, sombrio, com uma cara preta como carvão e dentes afiados como faca. Pedro tentou correr, mas suas pernas não se mexiam. Ele queria gritar, mas nenhum som saía da sua boca. O boi se aproximou lentamente, mais e mais perto. Pedro, desesperado, implorou: por favor, eu prometo que nunca mais vou desobedecer, nunca mais. O boi olhou no fundo dos olhos do menino e disse: promessas não bastam, Pedro. O medo ensina o que as palavras não conseguem. Com um rugido estrondoso, o boi da cara preta fez o chão tremer e então desapareceu na escuridão. Pedro correu de volta para casa, seu coração batia forte e ele sabia que nunca mais desobedeceria sua mãe. Desde aquele dia, Pedro sempre escutou os mais velhos porque sabia que algumas histórias não são apenas histórias. E você, será que teria coragem de desobedecer? Ouvir os mais velhos pode te salvar de grandes perigos. Se você gostou dessa história mágica, deixe o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho porque temos muitas outras histórias incríveis esperando por você.